querido, e cada dia, cada culto é um culto especial, né? Você lembra da mulher encurvada, né? Ela foi diversas vezes para a sinagoga, mas naquele dia, ela teve encontro com Jesus, e a Bíblia diz, é isso que ele diz, não era justo que essa filha de Abraão, que há 18 anos 18 anos Satanás mantinha em cativeiro, fosse livre hoje. Então, hoje é o dia do seu milagre, amém? Nesses 3 dias, Deus vai fazer milagres nesse lugar, amém, querido? Deus vai fazer milagres na sua vida. Nosso Deus é um Deus de milagres. Ele nos deu autoridade, Ele nos deu unção, poder, e Deus quer fazer coisas tremendas, e eu estou maravilhado, cara, eu estou maravilhado, meus irmãos, com o que Deus está fazendo. Vocês já viram o avivamento dos Estados Unidos? Que maravilha, aquilo já teve lá em 1970, que aconteceu do mesmo jeito em 1970, quem sabe não acontece hoje aqui, e esse culto não acaba hoje aqui mais, e esse culto vai até não sei quando, até quando Deus quiser, amém, querido? O avivamento é poderoso, e Deus quer derramar um avivamento sobre nós, amém, querido? Deus quer derramar um avivamento sobre o mundo, vai vir um grande avivamento, querido. O avivamento, dizem, todos os homens de Deus, grandes homens de Deus, dizem que antes do arrebatamento, haverá um grande mover do Espírito de Deus em todo o mundo, e o avivamento é sempre assim, o avivamento sempre mexe com as estruturas. Um diz, isso não pode ser, esse homem, lembra de Jesus, esse homem não é de Deus. Lembra quando eles viram o avivamento apostólico no Pentecoste? Esses homens devem estar bêbados, eles estão bêbados, olha como é que eles estão bêbados, estão embriagados, 9 horas da manhã, esses homens já estão bêbados. Então, nos avivamentos, Deus quebra as estruturas institucionais, a religiosidade, aquilo que o pastor Jonas estava falando aqui, é a religiosidade, até a oferta, pode ser algo somente religioso, somente uma aparência, somente uma coisa, mas não há gratidão, não há amor, muitas vezes somente uma obrigação, muitas vezes somente algo para que as pessoas vejam, para que alguém veja, e a coisa mesmo que agrada a Deus é a coisa pura, genuína, e Deus quer um avivamento. Deus quer derramar o avivamento sobre nós, amém, querido? E Deus anseia por um avivamento, e o avivamento é algo que depende de nós, querido. Depende de nós, não, porque em última análise, tudo depende dele, mas ele coloca dentro de nós um fogo, um desejo, uma fome de Deus, sabe, uma fome de Deus, um desejo de buscar. John D. Lake, um dos grandes avivalistas, homem de cura, que fundou um ministério na África do Sul, e durante 5 anos ele cuidou na África do Sul, e fundou 1000 e poucas igrejas lá naquele país. Ele disse que quando estiver próximo da vinda do Senhor, ele disse que nada acontece ali por acaso, está entendendo? Deus, ele trabalha, o céu trabalha em comunhão com a terra, quando chegar o momento, Deus vai levantar, vai derramar sobre a humanidade, Deus vai derramar sobre os seus servos, Deus vai derramar sobre os cristãos, né? E como o pastor Jonas falou, tremendo, precisamos ter filhos, queridos, porque quem vai ser o remanescente? Eu já preguei isso aqui. Quem vai pregar o remanescente? Quem vai ser? A igreja, o ocidente está assim mesmo, todo mundo pensando racional. Meu irmão, Deus é poderoso para cuidar dos teus filhos, da tua família. Deus é poderoso. Quando você diz, eu não vou ter filho por isso, ou por aquilo, certo, é verdade que haverá aflições, mas e aí? Nós somos servos de Deus, nós não vivemos mais para nós mesmos, nossos filhos não viverão para eles. Eu ministrei sobre isso, mas o Senhor proverá. Ele continua sendo Deus que cuida do seu povo, da sua igreja. Ele cuida do nosso destino, né? A gente estava ali em cima adorando, e tem a música Deus de pacto, que cumpre tuas promessas, descansa em tua palavra. Mas tem uma parte que ele diz, e guia o meu destino, né? Ele guia o nosso destino, ele está no controle da nossa vida. Amém? E Deus quer derramar fome, sede da sua presença, da sua glória. Meu irmão, oração, às vezes oração
Oração não é para você orar, falar um monte de coisa não para Deus. Às vezes fale uma palavra para Deus. Fale uma palavra. Enche-me com teu Espírito, Senhor. Enche-me com teu Espírito, sabe, durma dizendo isso, enche-me com teu Espírito, enche-me com teu Espírito. Às vezes você só precisa de palavras, algumas palavras. Evan Robert, os grandes avivalistas do passado, Deus colocou no coração deles essa fome, essa sede de buscar a sua presença, e o avivamento é uma consequência, querido. O avivamento, curas, milagres. Quantos querem curas, milagres, sinais e prodígios? Só tem uma maneira disso vir, querido: sede da presença de Deus, sede da presença de Deus. É isso que vai vir. É do Antigo Testamento, mas vale. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Onde há avivamento, há cura. Onde há avivamento, há libertação. Onde há avivamento, há o mover do Espírito de Deus. Ao mover do Espírito de Deus. Onde há avivamento, a glória de Deus se manifesta. E só vai haver avivamento, querido, porque as igrejas hoje, elas estão muito somente na base da técnica humana, querido. A técnica humana. E eu já disse, técnica humana também multiplica a gente. Se você for ver, na Alemanha nazista, Hitler tinha a juventude hitlerista. Ele tinha vários grupos atuando na sociedade, falando de Hitler, falando do nazismo, que o nazismo era bom, sabe? Psicologia, filosofia, ideias, também fazem discípulos. Está entendendo? Então não podemos ser uma igreja só de raciocínios filosóficos, humanos. Não, em espírito e em poder. E para isso a gente precisa ter sede, ter fome de Deus. Você vê que Moisés, já um homem experimentado, mas ele ainda tinha fome. Ele disse: Senhor, mostra-me a tua glória. Quantos querem ver a glória de Deus? Esse tem que ser a oração da IEB, que é: mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória, Senhor, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória, e o Senhor vai derramar a sua glória nesse lugar, amém, querido? Deus vai derramar a sua glória na tua vida, porque se o meu povo, olha, qual era a pregação de Jesus, querido? Qual era a pregação de Jesus? Onde há avivamento, há conversão, arrependimento. Quem estudou os avivamentos, olha, eu vou passar para você, em 1970, aconteceu da mesma maneira que está acontecendo agora em Asbury. Eles começaram a orar, e sabe o que aconteceu? Durante uma semana, sabe como era o culto? Vocês estão acompanhando ao vivo, que tem ao vivo lá? Era só testemunho e louvor. Mas sabe qual eram os testemunhos? Era testemunhos de confissão, de arrependimento. Você sabe que a universidade lá é uma universidade cristã, e o teólogo, um professor, um doutor lá em teologia, o professor da época, ele testemunhou, queridos, eu ministrava, no avivamento, nesses dias de oração lá, ele disse: olha, eu ministrava aqui vocês, mas a minha vida era vazia, e isso, mas hoje, nesses dias, a presença de Deus se manifestou aqui nesse lugar, e Deus mudou a minha vida. O presidente da universidade, que tinha o reitor e o presidente, isso em 1970, o reitor ligou para o presidente da universidade, que estava viajando, estava no Canadá. Ele disse assim: olha, presidente, eu preciso que o senhor venha urgente para cá, para o Kentucky, para Wilmore, né? Preciso que o senhor... Mas o que aconteceu? Aconteceu algo aqui, está acontecendo uma coisa aqui. E ele ficou preocupado logo, porque nesse momento os estudantes, tinha muita bagunça na universidade, os jovens estudantes. E ele disse: não, presidente, o que acontece é que um culto começou no dia 3 de fevereiro, e hoje já faz 2 dias, e o culto não para, e o culto continua. E o presidente ficou preocupado e tal, e ele disse: presidente, eu posso mandar, a imprensa quer vir aqui ver o que está acontecendo aqui, isso em 1970, e o presidente disse: olha, não deixa a imprensa entrar não, porque senão eles vão querer falar mal
do que está acontecendo aí. E aí o reitor disse, não, mas nós já oramos, e eu senti a direção de Deus de deixar eles entrarem, para ele ver o que Deus está fazendo aqui. E o presidente disse, tá bom, você que está aí, você que está na frente, então se você decidiu assim, deixa a imprensa aí. Nesse dia, no noticiário da noite, o jornalista disse, olha, nós estamos presenciando aqui na universidade uma coisa que eu nunca vi na minha vida, com tantos anos de repórter. Há um mover, todos que chegavam ali sentiam a presença de Deus naquele lugar. E o presidente mesmo se dirigiu para lá. E o presidente disse que quando ele estava no telefone falando com o reitor, a presença de Deus veio tipo pelo telefone, a presença de Deus tocou na vida dele, e ele se direcionou lá, pegou o carro, pegou o avião, depois o carro, foi lá na direção da universidade, e quando ele disse, à medida que ele se aproximava, a presença de Deus era palpável naquele lugar, a presença de Deus era marcante naquele lugar, e aí ele disse, poxa, eu sou o presidente, de repente eu vou chegar aqui, eu não quero, Senhor, roubar o foco da reunião, e ele se sentou lá atrás. E aí pessoas começaram a chegar, uma mulher chegou com ele, o senhor para ele disse, faça o seguinte, procure as pessoas, cada uma das pessoas que você mentiu, e peça perdão. E ela disse, mas isso vai me matar, mas faça isso. 3 dias depois, a mulher disse, pastor, presidente, olha, hoje eu falei com a 34ª pessoa que eu tinha mentido, e hoje eu sou uma nova pessoa. Uma aluna universitária, uma aluna ligou para os seus pais, universidade, né, paga, Estados Unidos, era paga, e naquele tempo telefone público, né, telefone público naquele tempo, aí ela ligou do telefone, e é o seguinte, só liga em caso de urgência ou de emergência, se for não liga por qualquer coisa, e ela ligou para o pai dela, pastor o pai dela, um homem de Deus, evangelista o pai dela, ela estava lá na universidade cristã, e ela ligou, pai, eu estou ligando para o senhor, porque eu me encontrei com Jesus, pai. E ela disse, como, filha? Que história é essa de encontrar com Jesus? Você não andou comigo? Você não evangelizou comigo? Nós não fizemos tantas cruzadas juntas? Disse, pai, tudo aquilo que eu fazia só porque eu amava o Senhor, mas eu não conhecia Jesus, pai. Mas nesses dias, eu conheci Jesus aqui na universidade, pai. E o pai ficou... Avivamento é isso, querido. É mudança de vida. E é isso que traz a cura, a libertação. Você sabe, querido, que na área de libertação, os demônios, eles atuam em quê? Nas brechas. O demônio atua nos pecados. Jesus falou que eles atuam nos pecados. Os nossos pecados geram cadeias, geram prisões. E é assim que eles atuam. Quando você quebra muitas vezes a base, eles perdem a legalidade de atuar na vida das pessoas. Então, avivamento é arrependimento, é busca, é entrega, é querer fazer a vontade de Deus, viver para Deus. A gente pode fazer propaganda aqui, mas se não vê esse desejo genuíno da presença, da glória de Deus, amém, querido? E sabe por que aconteceu esse avivamento? Lá em 1970, 5 jovens se reuniram e disseram, durante 30 dias, nós vamos tirar 30 minutos para buscar a Deus, para adorar, para pedir o avivamento, e durante 30 dias, nós vamos tirar um momento no dia, para falar de Jesus para alguém. 5 jovens fizeram isso, depois eles convidaram mais 5, depois eles convidaram mais 5, quando eles terminaram esse ciclo de 30 dias, o dia seguinte, foi o dia 3 de fevereiro de 70, em que aquela igreja se reuniu, e ali eles não conseguiam mais parar de adorar o Senhor, não é palavra não, querido, é poder de Deus. E aí, aquele avivamento da faculdade lá se espalhou por todos os Estados Unidos, e aí sabe o que acontecia? Alguns jovens iam para um determinado lugar, e um jovem foi apresentado para um pastor de outra igreja, bem distante, e o pastor disse, o que é que está acontecendo lá? E o amigo dele, era amigo do presidente da universidade, ele disse, olha,
aconteceu algo aqui. Jesus visitou essa universidade, visitou o nosso campus. Jesus esteve aqui. E esses 2 jovens aqui são testemunha. E aí falou para o pastor ficou preocupado. Não vai deixar ele pregar. O que eles vão falar de repente? Aí ele disse: não, eu não vim para pregar. Eu só vim para dizer que Jesus visitou a Universidade de Asbury e Ele quer visitar vocês também. Só vim dar esse recado. Não, mas você não vai pregar? Não, eu nem sei pregar. Os 2 jovens. Não, mas eu quero que você fale, pelo menos 5 minutos, dá para você falar 5 minutos? Tipo, o cara estava preocupado se ele ia falar alguma coisa, né, uma besteira, um negócio. Disse, não, eu falo. E aí ele falou 1 minuto e 40 segundos. Ele disse: Jesus visitou a Universidade de Asbury Campus e Ele quer visitar vocês também. E o outro falou mais 3 minutos, a mesma coisa. E aí começou o louvor, começou a música. O baterista que estava tocando abandonou o som lá, desceu lá para o altar e disse: começou a confessar pecados. Eu tive um encontro com Deus agora e a minha vida estava assim, assim, assim. E os testemunhos eram assim, eram testemunhos de confissão. Não tinha pregação, não tinha líder, não tinha, do jeito que está funcionando lá. Era um mover poderoso do Espírito de Deus. Eu quero dizer, quem tem a solução para a sua vida, quem tem a solução para as nossas vidas, é Jesus. Amém, querido? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Porque, queridos, hoje as pessoas andam em busca, né? Mas só a cura física não adianta, querido. Não adianta. A cura mais importante é a cura da nossa alma. É ter um encontro verdadeiro com Deus, um encontro genuíno com o Senhor. Essa que é a verdadeira cura. É ter a vida mudada, é ter a vida transformada, amém, querido? Isso só acontece uma coisa: buscando o Senhor. Amém, querido? Tem algum aleijado aqui hoje? Tem algum cego? A irmã, Deus vai visitar a irmã Gracilene hoje. Está com problema na coluna, aqui no braço. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Amém, querido? Mas nós precisamos coração totalmente entregue para o Senhor, amém, querido? Buscar a Deus de todo o coração, buscar a Deus de todo o coração, me buscar, orar, é isso que o pastor Jonas está falando, sabe, às vezes nós temos uma ideia muito errada de oração, aquela oração repetitiva não, oração é falar com Ele, é abrir o coração para Ele, é entregar a sua vida para Ele, amém, querido? Entregar a sua vida para Ele é relacionamento, é ouvir a voz dEle, orar e me buscar. E eu olho também, você lembra do Pentecostes? Quando Pedro pregou aquele sermão, e sabe o que aconteceu? Aquela multidão que se reuniu naquele lugar, chegou e disse: irmãos, que faremos? O verdadeiro avivamento, que traz cura e libertação. Tem muita gente presa na igreja. Tem muito crente, infelizmente, tem muitos crentes que vivem piores do que os incrédulos. Eu vejo cada incrédulo, querido, incrédulo do ponto de vista que não crê em Jesus, que não é uma pessoa religiosa, e tem uma fé poderosa, e nós já entramos nessa rotina, né, querido? Nós já entramos nessa rotina. A gente se converte para se dar bem, não é isso? Hoje em dia a propaganda é: se converta para se dar bem. Agora imagine, que vantagem seria se converter no tempo do Coliseu, no tempo da perseguição romana, no tempo de Nero, hein?
Imagina lá o Pedro pregando: converto, aí vocês vão prosperar, vocês vão crescer, vai dar tudo certo. Que mentira! Convertam-se e vocês serão presos, vocês poderão ser mortos. Está entendendo que o cristianismo nós não fomos criados, chamados para isso. Embora vivemos em tempos de paz, Deus nos acrescenta isso, Deus cuida de nós, Deus supre as nossas necessidades, mas nós fomos criados para Ele, nós fomos chamados para servi-lo. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Não é um convite para bênção, é um convite para sofrer junto com Ele se for preciso. Não é um convite para uma pátria terrena, é um convite para uma pátria celestial. Vocês não são mais da terra, vocês são do céu. Vocês agora são forasteiros e peregrinos. E olha, e quando nós entendemos isso, nós somos libertos, querido. Enquanto você quiser a sua vida, me dá a minha vida, Senhor, me dá a minha vida, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, você nunca vai ter paz. A paz só acontece, a cura só acontece, a libertação acontece, quando você entrega tudo. Eu te dou a minha vida. A gente fala: eu dou a minha vida para Jesus. Mas qualquer probleminha a gente, me dê, Senhor, cuidado da minha vida. Não, eu te dou minha vida, te dou meu futuro, te dou os meus sonhos. Tudo que a gente quer ganhar, que a gente, eu quero paz, eu quero paz, eu quero paz, eu quero paz, mais guerra você vai ter. Mas se você disser: Senhor, eu estou pronto, se vier a guerra, eu enfrento. Está vendo a mentalidade? Se vier a guerra, eu enfrento. Se vier a luta, eu enfrento. Se vier a dificuldade, eu enfrento. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O cristianismo é isso, é entrega total. E isso é libertador. Nós estamos falando de libertação? Isso é libertador, querido. Isso é libertador, quando você entrega sua vida para Deus. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa é a ordem. Deus não nos chamou para andar ansioso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. E aí o poder está aqui, ó. O poder está na boca. O poder está na palavra. Lembra que lá no Éden, Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, né? Nós somos ou não a imagem de Deus? Sim ou não? Somos a imagem de Deus. Imagem e semelhança. Deus estava falando no aspecto físico. Você acha que Deus parece comigo fisicamente? A Bíblia diz que Deus é espírito. Deus é espírito. Nós temos um espírito dentro de nós. Nós somos a imagem de Deus. Nós temos o poder de criar através da palavra. A palavra cria realidades. Por que Davi orou assim, querido? No Salmo 141 ou é 142, ele diz: Senhor, põe guarda à porta dos meus lábios, põe vigia nos meus lábios, põe guarda, porque a nossa língua, nossa boca tem poder. Por que a Bíblia diz no Salmo 34? Quem é o homem que ama a sua vida e deseja longos dias para ver o bem? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Querido, tem coisas que acontecem na nossa vida que não dependem de nós. Tem coisas que acontecem na nossa vida, que são decorrentes dos nossos erros.
Não é isso? Tem coisa que é decorre dos nossos erros. Tem tanta gente doente, enferma, por causa de amargura na alma, por falta de perdão, guardando ódio, guardando rancor, guardando ira, ferido, magoado, o tempo todo. Por isso que quando você tem consciência de quem você é em Cristo, você é curado, você é liberto. Ninguém pode te fazer mal. Você não depende de ninguém, você só depende dele. Nem dele você depende mais, porque você já se entregou totalmente para ele. Muitas vezes as doenças, as enfermidades foram produzidas pela nossa boca. Muitas vezes só falamos de doença, só falamos de problemas, só falamos de... Temos uma linguagem negativa. Uma linguagem negativa. Se a gente for pesquisar, procurar, atenta, muitas vezes nós atraímos doença para a nossa casa, atraímos problemas por causa da nossa boca. A vida e a morte está no poder da língua. Um dos princípios basilares da cura é crer naquilo que Deus disse e declarar isso. Eu já fui curado, querido, eu já fui curado. Eu estava mal uma noite, com febre, dor de cabeça, e eu comecei a confessar. Deitei na cama, me sentindo mal. Senhor, pelas tuas feridas eu fui curado. Eu fui curado, Senhor. Pelas tuas feridas. Eu comecei a declarar a palavra de Deus. Acordei bonzinho, querido. Eu já fui curado de tanta coisa. Eu nem abro a minha boca para falar, porque eu já fui curado. Está entendendo? Declare saúde. Declare vida. A vida e a morte estão no poder da língua. A cura, olha, tem pessoas, nós temos que crer na nossa libertação. No meio evangélico tem uma coisa também que as pessoas ficam o tempo todo, não, eu preciso de uma oração, eu preciso disso. Não, meu irmão, a Bíblia diz que você já é livre. Ele nos libertou do império das trevas. Está escrito? Ele nos libertou, Ele vai nos libertar. Já nos libertou. Agora a gente tem que se apropriar dessa verdade e confessar. E olha, querido, e muitos dos nossos pensamentos não são nossos, querido. São pensamentos demoníacos. O povo de Deus, a maioria dos cristãos, eles minimizam o papel dos demônios na mente das pessoas. Você tem uma nova natureza, querido. Você tem a natureza divina. Muitos pensamentos que vêm na sua cabeça não são seus. A gente tem muito aquela coisa da carne, né? Não, porque mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a nossa carne, não, mano. Muita coisa que tu acha que é a tua carne, são demônios soprando no teu ouvido. E tu é a minha carne. Que carne? A nossa luta não é contra a carne. Ninguém tem luta contra... A nossa natureza, o nosso homem interior foi mudado. Eu estava conversando com o irmão Josi, eu estava dizendo para ele, que o homem sem Deus é um homem... ele é um pecador quanto mais, ele não tem consciência do pecado. Um homem sem Deus, ele trai a esposa, ele abandona os filhos, ele faz qualquer coisa pelo prazer dele, ele não tem, para ele isso não é mal. O homem sem Deus, quanto mais mulheres ele pega, ele acha que isso é uma glória, é uma honra, ele se sente orgulhoso por isso. Eu peguei mais uma, eu peguei outra, ele não tem convicção de pecado. Por quê? Porque ele tem uma natureza pecaminosa, ele não tem a natureza divina, ele não entende o pecado. Eles não sabem o que fazem. Você pode ter raiva dos pecadores, mas saiba de uma coisa, eles não sabem o que fazem. Quando Jesus disse aquilo na cruz, Jesus não estava querendo ser popular, ser politicamente correto. Oh Pai, olha, eu sou tão santo. Ele estava realmente, eles não sabem o que estão fazendo. O homem pecador não sabe o que está fazendo, mas nós sabemos. Nós temos a natureza divina. Desde que eu conheci Jesus, eu nunca mais pequei em paz.
Eu nunca mais fiquei, está tudo bem, não tem problema, não. O pecado traz culpa, condenação. Só traz culpa e condenação para quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não tem culpa não, meu amigo. Não tem condenação. Então muitas coisas que o diabo sopra e diz, é a tua carne. Você já teve pensamentos loucos? Assim, de loucura. Seja, não sei se eu falei aqui, você já dirigiu um carro e pensou de dar uma parede assim? Aquela loucura mesmo, pô. Já pensou se eu pegasse o carro e virasse para cá? Você já pensou coisas loucas assim, de pecado, que você diz, pelo amor de Deus, como é que eu estou pensando isso? Você já teve isso? Eu já tive. Pá, como é que eu estou pensando Não são pensamentos seus, são pensamentos dos demônios. Aquele demôniozinho falando aqui no ouvido, isso é real. E aí você começa a assumir essa identidade, dizer, não, isso é eu. Pensamentos de morte, de suicídio, de depressão, de que não vai dar certo. Muitas vezes, claro, irmãos, eu sei que metabolismo, hormônios, influenciam também nessa questão. Mas aquela coisa permanente, aquele ataque permanente na mente, sabe? Isso são coisas demoníacas. E muitas vezes, querido, não é nem sua. Se você entra no ônibus e você muitas vezes começa a sentir, é alguém que está buscando a Deus, alguém que está conectado com Deus, você começa a sentir desejos ou coisas que você acha assim, poxa, mas isso não é meu, isso não é de mim, eu não tenho esse negócio. Você pode estar discernindo um espírito que está ali próximo de você. O pastor, ele saiu do culto, ia para outro culto, e o irmão foi deixar ele, e ele ensina muito sobre o dom do discernimento de espírito. Deixa eu olhar o horário aqui, vou já terminar. E aí o que aconteceu? Quando ele ia no caminho, ele sentia um pensamento de suicídio, e o motorista dirigindo, e ele, pensamento de suicídio, ele disse, poxa, mas eu acabei de sair de um culto, estou indo para outro culto, e ele começou a sentir aquele pensamento, e aí Deus deu uma visão para ele, alguém se enforcando numa chaminé, e ele olhou para o motorista assim e disse, irmão, você já teve alguma vez pensamento de suicídio? O irmão caiu em lágrimas, começou a chorar e disse, pastor, há 6 meses eu luto contra isso. Muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes você está sentindo um sentimento que é de outra pessoa que está perto de você ali, um ambiente, em casa, em família, em algum lugar. Isso é discernimento de espírito. Então o que eu quero dizer com isso? Que muitos pensamentos que nós temos não são nossos, querido. Nós temos a natureza divina. E é isso que a gente tem que declarar. Nós somos filhos de Deus, nós somos curados. O importante é crer. Nós somos abençoados. Querido, eu creio nisso. Eu creio que eu sou abençoado. Eu creio que eu sou, creio mesmo. Isso já se formou na minha mente. Por isso que bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Sabe, não esqueça, anote sempre o que Deus fez na sua vida. Porque isso, então eu estou falando de que isso, querido? De prisão, de cadeia. Mas Deus quer nos libertar. Mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade. Acho que foi o Agro que ministrou esse dia, não foi, Agro? E a verdade vos libertará. E qual é a verdade? A verdade é que você é uma nova criatura. A verdade é que você já foi liberto do império das trevas. A verdade é que a sua luta não é contra a carne. Não, a minha carne, não, isso é uma desculpa. Você tem uma nova natureza. Você quer fazer a vontade de Deus. E aí, a gente tem que encher as nossas bocas dessas palavras. Sou curado. Outra coisa, a cura, querido, nem toda cura é imediata. Nem toda cura, nem todo mundo é curado de uma vez. A cura pode ser imediata, a cura pode ser gradual, à medida que você declara, à medida que você confessa. Você lembra que Jesus colocou, a Lívia foi para o culto outro dia, fomos lá no Verbo da Vida, e lá na escolinha das crianças, olha lá como isso é importante, o cara ministrou sobre Jesus, aí a Lívia chegou, Jesus colocou lama, lodo no olho do coisa e mandou ele se lavar lá no tanque. Teve um que Jesus curou, né? E ele fez lá, Jesus fez a oração e disse, eu vejo os homens como árvores.
Ele estava vendo tudo embaçado ainda, mas depois ele viu, tem curas imediatas e tem curas demoradas, mas aí você permaneça firme na sua confissão, amém? Creia no que Deus diz. Deus diz o quê? Pelas tuas pisaduras, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Declare a sua cura, tome posse da sua cura, creia na sua cura. Aí você é curado, aí daqui a pouco você começa a declarar, não, viu como eu não fui curado? Viu como isso, como aquilo? Não, querido. Guarde firme a confissão da sua esperança, porque aquele que prometeu é fiel. Eu li o livro de Kathryn Kuhlman, muito legal, querido. Kathryn Kuhlman, uma grande evangelista de cura, e havia uma pessoa que era aleijado, e ele ia para todas os cultos dela, né? Aí um monte de gente era curado e ele não era curado, um monte de gente era curado e ele não era curado, 6 meses, e aí ele já estava envolvido, sabe? Ele já ia, já ajudava, mesmo não sendo curado, ele levava os outros, e levava um, e convidava, olha, vamos lá, foi curado, ele não era curado, até que 6 meses depois que ele ia para o culto, foi curado, se levantou da cadeira de roda, e andou. Então é isso, é cada pessoa, Deus trata de várias maneiras, amém, querido? Então cura da alma, não aceite, não, eu sou depressivo mesmo, eu tenho depressão, não aceite isso não, eu sou curado, eu tenho a mente de Cristo. O diabo diz, você é um depressivo, você é nervoso, você diz, não, eu tenho a mente de Cristo, não é isso que a Bíblia diz? A verdade não é o que o diabo diz, a verdade não é o que as circunstâncias dizem, a verdade é o que Deus diz, você tem a mente de Cristo,